Durante sessão do plenário do Senado, o senador Marcos Duval cobrou do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a apreciação de um requerimento assinado pela maioria dos senadores para a suspensão de medidas cautelares ilegais impostas a Duval pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mesmo com o apoio da maioria dos senadores, Pacheco guardou o requerimento para pensar sobre o assunto. Marcos Duval lembrou que 2 de seus passaportes estão bloqueados e suas redes sociais estão censuradas com a ameaça de decretação de prisão preventiva sem comunicação ao Senado Federal. O senador explicou que precisa ir aos Estados Unidos para participar de um encontro oficial de senadores de vários países. Ele disse: "Eu peço aqui, não em nome do senador Marcos Duval, mas em nome de todos os senadores e em nome do juramento que nós fizemos em defender a Constituição. É claro, é notório, é uma grave violação aos artigos 53, 220 e outros mais. Mas eu tenho um encontro que eu tenho anualmente com os senadores ligados à área não só de relações internacionais, mas também de inteligência. E agora quem vai liderar esse encontro é o próximo secretário-geral dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que vai ter autonomia de fazer sanções ou não aos países que ele determinar que estão infringindo a Constituição ou a democracia. Eu não estando lá, vai ser visível e concretizado o ato contra a nossa democracia e contra a nossa Constituição." O senador pediu ao presidente Rodrigo Pacheco que se decida. "Eu peço aqui, presidente, que isso seja decidido emergencialmente. Nós estamos há 10 dias desse encontro. Não é um encontro para ficar debatendo questões internas do Brasil, mas são questões gerais e internacionais. E é onde o Brasil se encontra com vários órgãos, das quais ele é signatário. Eu peço aqui que a gente não exponha agora, de forma bem explícita, que o Brasil está vivendo sob uma censura da toga e está desrespeitando a Constituição." O senador lembrou que participa do encontro todos os anos e alertou: "Eu não estando agora por essas questões de que já se tem conhecimento, de bloqueio de passaporte, a violação da Constituição vai ficar explícita e isso vai gerar uma movimentação internacional e vão voltar de novo os olhos ao Brasil, que vai sofrer sanções. Sofrendo sanções, a perda de investimentos e aí nós vamos entrar numa crise diplomática enorme." O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, respondeu com uma peculiar interpretação da lei em que, em sua cabeça, medidas cautelares diversas da prisão não são exatamente medidas diversas da prisão. Segundo a interpretação de Pacheco, que é considerado um jurista pela velha imprensa alinhada à ditadura, a Constituição determina a submissão ao plenário para a ratificação ou não de prisão em flagrante de senador da República e não de medidas cautelares. E a medida cautelar passível de analogia à prisão é tão somente o afastamento do mandato. Pacheco manteve engavetado o requerimento com o apoio da maioria dos parlamentares da casa que preside. Presidente, boa tarde a todos os amigos, colegas senadores e senadoras. Presidente, eu venho já questionando a questão da queda das liminares, o requerimento feito pelo senador Rodrigo Cunha, presidente do Poder no Senado, com 42 assinaturas de senadores, quer dizer, apoiando a luta em favor da nossa Constituição. Eu estou com 2 passaportes, os 2 passaportes bloqueados. Isso é uma violação dos direitos humanos, porque me impede de ir e vir, não só por questão diplomática da minha função, como na Comissão de Relações Internacionais e Defesa Nacional, como também como cidadão brasileiro, me impedindo de ir e vir sem nenhum processo, sem nenhuma decisão. E ainda, como diz aqui no mandado, diz o seguinte: proferida nos autos em referência ao 7 de agosto, que manda a Polícia Federal proceder à intimação lá do senador tal, no endereço tal, o bloqueio de todas as suas redes sociais. Eu até agora, eu perguntei onde está escrito questão de
censura, tem aqui na nossa Constituição, enfim, e todas as outras. O que mais chama atenção é, caso eu não entregue o passaporte e as redes sociais não fossem tiradas do ar, a minha imediata decretação de prisão preventiva. Ou seja, um ministro da Suprema Corte coloca isso, e embaixo eu coloquei, enfim, não dá para tirar o fundo embaçado, mas eu coloquei aqui exatamente o que ficou faltando. O mandato não foi acompanhado de uma decisão judicial. O Senado Federal nem foi comunicado, tanto é que eu perguntei para Vossa Excelência não sabia disso. O presidente do Senado não tomou conhecimento, no ciência dessa decisão, que ele disse que é sigilosa, nos termos de decisão sigilosa. Então, presidente, eu peço aqui, não em nome do senador Marcos Duval, mas em nome de todos os senadores, em nome do juramento que nós fizemos em defender a Constituição. É claro, é notório, uma grave violação ao artigo 53, 220 e outros mais, mas eu tenho um encontro que eu tenho anualmente com os senadores que ligados à área de não só de relações internacionais, mas também de inteligência, e agora quem vai estar liderando esse encontro é o próximo secretário-geral dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que ele vai ter autonomia de fazer sanções ou não aos países que ele determinar que estão infringindo a Constituição ou a democracia. Eu não estando lá, vai ser visível e concretizado o ato contra a nossa democracia e contra a nossa Constituição. Eu peço que Vossa Excelência, como presidente do Congresso, como presidente do Senado e um defensor da Constituição, que possa de fato fazer jus a nós, senadores, ao cargo que ocupamos perante a confiança da população brasileira, de continuar defendendo a Constituição. Não há nenhum outro artigo que diz, que cita, que sugere a possibilidade de censura de redes sociais, ou muito menos o passaporte. Tanto é que o delegado não pode nem encostar no passaporte diplomático. Há um acordo internacional sobre isso. Não pode nem botar a mão. Então, eu peço aqui, presidente, que isso seja decidido emergencialmente. Nós estamos aí há 10 dias desse encontro. Não é um encontro para ficar debatendo questões internas do Brasil, mas são questões gerais, internacionais, e onde o Brasil se encontra em vários órgãos que ele é signatário. Então, eu peço aqui que a gente não exponha o Brasil agora de forma bem explícita, que o Brasil está vivendo sob uma censura da toga e está desrespeitando a Constituição. Então, não há o que se discutir contra o artigo 53 e as violações que eu estou sofrendo como senador da República, e assim abre uma brecha para todos os outros senadores também sofrerem a mesma perseguição e censura e o seu direito, não só como parlamentar, mas como cidadão comum, de poder ir e vir. Então eu peço a Vossa Excelência que, por favor, tome providência de forma emergencial e faça a autorização da minha ida. Eu estou indo sozinho para esse encontro que é anualmente, não foi por questões da atual situação da geopolítica, mas é um encontro permanente e eu, desde o meu início do meu mandato, desde 2019, eu estou sempre presente. Eu não estando agora, por essas questões que já tem conhecimento, de bloqueio de passaporte e violando a Constituição, então vai ficar explícito e vai gerar uma movimentação internacional e vão voltar de novo aos olhos do Brasil, que vai sofrendo sanções, perca de investimentos, e aí nós vamos entrar numa crise diplomática enorme. Eu peço que isso não envolve o senador Marcos Duval, envolve o Brasil, envolve os senhores senadores, envolve a todos. Obrigado, senador Marcos Duval. Eu recolho a questão de Vossa Excelência e informo que esse tema tem sido tratado pela presidência do Senado, juntamente com a Advocacia Geral do Senado. Ainda hoje pela manhã tratamos a respeito desse assunto de Vossa Excelência, buscando dar todos os encaminhamentos possíveis para a defesa de suas prerrogativas. Eu imagino que Vossa Excelência deseja uma solução definitiva e não uma solução que eventualmente coloque
em xeque o próprio Senado Federal ao se submeter ao plenário um tema que não necessariamente será cumprido a título de um requerimento submetido a plenário. A questão nesse momento é jurídica e não necessariamente política. De modo que eu peço paciência a Vossa Excelência e faremos o requerimento próprio em relação à liberação do seu passaporte para o cumprimento de missão institucional que interessa a Vossa Excelência no seu mandato de senador da República, mas faço aqui um registro e uma lembrança de que a Constituição determina a submissão ao plenário para a ratificação ou não de prisão em flagrante de senador da República e não de medidas cautelares. E a medida cautelar passível de analogia à prisão é tão somente o afastamento do mandato, que é inclusive precedentes dessa casa em relação a outros senadores que tiveram problemas parecidos. Medidas cautelares não necessariamente são passíveis de requerimento para o plenário do Senado Federal. De modo que essa é uma análise que tem sido feita pela presidência, juntamente com a mesa diretora e a advocacia do Senado, com todo o esforço para se evitar qualquer tipo de desgaste para Vossa Excelência, para o Senado, inclusive na relação com o Judiciário, o Ministério Público e Polícia Federal. Nós estamos empenhados nessa solução e peço paciência a Vossa Excelência aos encaminhamentos dados e que reconheça a dedicação da presidência e da advocacia do Senado a essa causa de Vossa Excelência, que já há algum tempo toma boa parte do nosso tempo, e não estou reclamando, não faço de bom grado, é meu papel como presidente fazê-lo, mas diversos requerimentos já foram formulados, alguns com êxito, outros não, mas estamos buscando cuidar de maneira muito detida do caso de Vossa Excelência. Portanto, peço um pouco mais de paciência e submeterei, repito, à próxima reunião da mesa diretora e do Colégio de Líderes essa situação para que tenhamos o melhor desfecho possível em relação a esse tema. Eu consulto o plenário se todos já votaram. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org